vou chamar alguns de vocês e vocês terão que responder coisas aqui, tá bom? E isso aqui não veio à toa, tá? Esses brindes, esses momentos, a gente vai ter aquele momento de perguntas e respostas. Tudo bem? Então vocês devem estar preparados, então prestem atenção, porque a gente vai escolher alguns aqui para fazerem parte desse momento. A salvação, ela é o quê? Todos são objeto da misericórdia de Deus. Deus ama de modo que Ele ama toda a humanidade. Você crê nisso? Amém. E aí no texto da palavra de Deus fala assim: porque Deus ama o mundo de tal maneira que Deus veio unigênito para que todo aquele que nem crê não pereça, mas tenha vida. Então está falando todo, né? A gente sempre entende todos. Jesus morreu por todos. A salvação é para todos? Sim. Vocês acham que todos os cristãos pensam assim? Não. Por exemplo, os calvinistas. Os calvinistas não acreditam que Jesus morreu por todos. Os calvinistas acreditam que Jesus morreu pelos eleitos. Porque se tivesse morrido por todos, todos seriam salvos. Então os calvinistas não acreditam que Jesus morreu por todos. Porque se tivesse morrido por todos, todos seriam salvos. Então a gente já começa a entender que a visão do cristianismo não é para todos. Então para eles é todos os eleitos. Mas nós entendemos o Evangelho que é para todos. O sacrifício é mundial. Cristo é a oferta oferecida em favor de todos. Quando Cristo foi pregado na cruz, estava pensando na salvação de toda a humanidade. Bom, estamos repetindo isso para que isso realmente fique na sua mente. A missão ela é realmente mundial. O alvo de Deus é alcançar todos os habitantes da terra. Amém? Amém. Então, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O dom profético diz o seguinte: a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que através de sua igreja seja refletida para o mundo sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar a sua glória. Então essa visão nós temos claramente que é o todo. Alguém aqui já jogou War? O War, quem já jogou War uma vez na vida? Minha esposa ama o War, eu odeio War, detesto. É um jogo de tabuleiro onde você precisa posicionar os seus soldados, seus exércitos, e você já começa com um alvo. O alvo é conquistar a América, conquistar 3 países da América Central e assim por diante, e aí conquistar. O problema desse jogo é que ele tem hora de começar e não tem hora de terminar. E é isso que não me agrada nisso, porque alguns viram a noite e termina porque um tentando disputar a vida do outro, então não existe um tempo para terminar isso. Agora, se você pensa, em história da igreja, a igreja adventista é a igreja jovem, concordam? Como a igreja jovem, em história de igreja, nós somos uma criança nesse sentido. Nós não temos um país no mundo onde nós somos maioria, mas hoje nós estamos em uma quantidade de países superior a muitas igrejas cristãs. Talvez estamos em uma quantidade de países que talvez supere a quantidade de países da própria religião humana. E nós somos uma igreja jovem. E aí você fala assim: nós não temos maioria no mundo, mas nós estamos realmente espalhados. Quem joga o LOL sabe que a vitória no LOL você precisa posicionar seu exército de modo estratégico. O que eu vejo que Deus está posicionando sua igreja de modo estratégico, onde mil não fazem, onde o Espírito Santo foi derramado, um fará. Concordo com isso? Então hoje nós estamos posicionados. A igreja adventista, ela é pequena a nível de números, mas nós estamos posicionados. O Espírito Santo foi derramado, haverá adventistas em todos os continentes, na população dos lugares. 12 discípulos apóstolos mudaram o mundo. E quando esse Espírito Santo for derramado, a segunda chuva, o que vai acontecer?
Então, a abrangência é para todas as nações, línguas e povos. Apocalipse 14, verso 6 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar todas aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Deus tem uma visão mundial para a redenção da humanidade. E como pensamos? O nosso plano financeiro mundial é mundial. A bênção é para todos. Então temos a promessa: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Olha o que diz aqui Moody. Ele fala o seguinte: a espada é a palavra de Deus, e o que mais necessitamos é estar cheios do Espírito, para que assim saibamos como usar a palavra. Ellen White diz: nossa obra está claramente esboçada na palavra de Deus. Cristãos têm de se achar unido a Cristo, uma igreja a outra igreja, um instrumento humano cooperando com o divino, cada agente subordinado ao Espírito Santo e todos unidos para dar ao mundo as boas novas da graça de Deus. Então nós como igreja não devemos nos mover de modo independente. Eu quero saber o seguinte: eu era pastor da Igreja Central do Recife há alguns anos atrás, e a Igreja Central ela tem aproximadamente 1000 membros. Eu tinha por volta de 16 anciões na igreja, fora os eméritos, que eram pastores e pessoas já um pouco mais velhas, que sempre voltávamos como anciões. E a entrada financeira da Igreja Central, ela tranquilamente conseguia manter mais ou menos uns 4 a 5 distritos. Então toda vez que as nossas finanças caíam, e só tinha a mim como pastor, então quando as finanças da Igreja Central caíam, eu reunia a comissão da igreja e lembrávamos que o ministério da Igreja Central, ela mantém pastores em outras regiões. Mas eles poderiam simplesmente dizer o seguinte: nós queremos que tudo fique com a gente e nós queremos um número de pastores maiores para estar nos pastoreando. Mas isso seria uma visão apenas local. Nós não temos essa visão, entende? A nossa visão ela é mundial, ela não pode ficar restrita a apenas uma igreja. Ellen White ela menciona justamente isso, que devemos estar unidos, e a orientação. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria até os confins. Devemos estar cientes de sermos testemunhas do amor de Deus, tanto aos nossos vizinhos do lado da nossa rua, como do outro lado do mundo. E eu quero que você compreenda isso. Os dízimos e as ofertas fazem parte do plano de Deus para levar avante a obra mundial de salvação da humanidade. As ofertas voluntárias e os dízimos constituem um meio de manutenção da obra de quem? Do Senhor. Do Senhor. E o Herói continua dizendo: o dinheiro, que é o dinheiro de Deus, não deve ser usado somente nas circunvizinhanças, mas em países o quê? Distantes, nas ilhas, do mar. Se as pessoas se empenharem nesse trabalho, Deus certamente removerá tudo que não é devidamente apropriado. E aí que pensamos: a distribuição mundial, o plano de Deus é para todos. A 10ª parte da renda do doador, essa porcentagem já está definida na Bíblia. A igreja, para facilitar o avanço da pregação a todo mundo, definiu como se deve dividir os dízimos. E como é que isso é feito? É importante que a gente compreenda isso. Não é tão grande, mas eu acho que vocês conseguem visualizar. Correto? 70% dos dízimos, eles ficam na associação ou na missão. 70%. E ele é utilizado para a manutenção do ministério. Vocês vão receber tudo isso, tá? 70% a 75%, 70% na associação, 75% na missão. 9% vai para a nossa união. 8,7% vai para a divisão sul-americana. 2,3% vai para a conferência geral. 2,5% vai para Novo Tempo. 1% vai para publicações. 12% vai para o ensino religioso. 1,5% para a formação de pastores, que é o caso da Fátima. 3% para um fundo especial para o desenvolvimento. Ou seja, quando você devolve um dízimo, o seu dízimo não fica apenas na nossa região,
Quando a gente junta um todo que se vai para outros lugares, é mantido o ministério em outros lugares. Vocês entendem isso? Houve um momento em que na igreja 80% dos dízimos que entravam na igreja mundial, 80% era da igreja americana, os norte-americanos. E houve um momento que os norte-americanos eles solicitaram que a maior parte de ofertas e dízimos permanecessem na América. Foi aí que nesse momento, em uma das conferências gerais, em que os africanos, os asiáticos perguntaram: e o que vai ser de nós? Vocês entendem isso? Então a igreja ela não pensa em uma questão local, ela pensa numa questão mundial. Então quando você devolve o dízimo, é desse jeito. E tem um detalhe que você precisa saber disso. A maioria das igrejas evangélicas não consegue distinguir a diferença entre dízimo e ofertas. Se passar uma salva aqui e recolher o dízimo na igreja evangélica, eles compreendem que tudo é usado para qualquer fim sendo da igreja. E nós compreendemos claramente que o dízimo é usado para um fim e a oferta para outro. O dízimo é usado para quê, amados? E principalmente para a manutenção do ministério. Do ministério. Tudo bem? E a oferta? A oferta ela pode ser usada em outras funções. Ninguém tem o direito de estar usando o dízimo para outro fim. Na missão, por exemplo, se nós tivermos uma quantidade de dízimo maior que a oferta, que geralmente é, mas digamos que se nós tivermos 100 mil de dízimo e nós estamos precisando reformar a igreja, a missão pode pegar esse dinheiro e reformar a igreja? Não. Vocês acham que pastor Timar, o Eusébio, agora a gente pode chegar lá e fazer um voto e resolver usar esse dinheiro? Não. Nós não temos autoridade. Na verdade, se nós fizermos isso, somos passivos de disciplina. Nós não podemos usar o dízimo. Quando nós temos mais dízimos e precisamos de oferta para fazer uma troca, sabe o que fazemos? Nós entramos em contato com a união entra em contato com a divisão. E a divisão vai verificar um dos campos quem tem mais ofertas e deseja trocar a sua oferta por dízimo. Entende isso? Isso é muito comum. Um campo aqui no Nordeste, ele tem 100 mil de dízimo, mas ele não pode usar na construção. Então ele quer trocar. Aí tem um campo lá no sul do país que tem 100 mil de oferta. Então nós trocamos o dízimo pela oferta. Aí quando trocamos, eles recebem o dízimo, eles não podem usar, que não seja manutenção. E aí eles mandam a oferta para a gente. E agora nós usamos a oferta para a construção de igreja. Quando nós falamos para a igreja local que não pode usar o dízimo em construção, é porque nenhuma parte da organização pode fazer. E por que nós não podemos fazer? Porque na época bíblica havia claramente essa separação. E o dom profético veio e ratificou isso, confirmou isso. Entenderam? Então, a missão não tem autoridade de mexer, a associação não tem autoridade, a união não tem, a divisão não tem, a conferência geral não tem. Ninguém tem autoridade de fazer isso. Deu para entender isso? Por isso, quando a gente precisa usar o dízimo para alguma função, a gente faz uma troca. Mas surge algum irmão iluminado em uma igreja e fala assim: não, a gente pode usar o dízimo. Eu fui outra vez numa igreja e eu não tinha perguntado nada, mas ele mostrou lá em Natal e falou: pastor, essa igreja aqui a gente construiu e depois teve que derrubar e refazer. Eu falei: o que aconteceu? Não, nós construímos toda ela com o dinheiro do dízimo. E aconteceu, amado, que a igreja colapsou. Mas é toda vez que isso vai acontecer? Não. Mas para aquela igreja, Deus resolveu pesar sua mão. Quando nós falamos isso, não é porque a gente quer, é porque a orientação bíblica e a orientação do dom profético.
entender isso. E vocês precisam estar orientando. Eu vou falar o seguinte: essa questão de dar não é deixada do impulso. Deus nos deu instrução a esse respeito, especialmente aos dízimos e ofertas, como sendo a medida de nossa obrigação. E Ele deseja que demos regularmente e sistematicamente. Examine cada uma das suas rendas com regularidade, pois são todas as suas bênçãos de Deus, e ponha de parte o dízimo como um fundo separado para ser sagradamente de quem? Do Senhor. Em caso algum deve ser esse fundo dedicado a qualquer outro uso. Deve ser unicamente dedicado ao sustento do ministério evangélico. Depois de ser o dízimo posto à parte, sejam as dádivas e ofertas proporcionais, segundo a sua. Então, para bem claro, manutenção do ministério. A gente não ousa mexer, mas alguns acabam pensando que podem. Isso é um outro problema que estamos terminando. As ofertas. Como as ofertas são? 60% fica na igreja local, ok? Vocês devem instruir a igreja. 60% fica na igreja. 20% ela fica onde? Conseguem ver? Missão. Fica na missão. Missão ou associação. Esses 20% eles voltam para as igrejas. Porque esses 20% que nós temos lá de oferta, eles retornam, juntam um montante e mandam para as igrejas. Entendeu? Nós estamos tentando ver algum modo que a gente possa estar mostrando para as igrejas para onde ele foi. Teve uma igreja, por exemplo, que eles pediram ajuda, e quando nós fomos verificar, a gente descobriu que eles não davam nenhuma oferta, toda a oferta deles era direcionada. Como é que eles não ajudam todo e queriam ser ajudados? E os outros 20% vão para os projetos mundiais. Diga amém? Amém. Então, se você dá R$1, 60% fica na igreja local, 20% vai para a missão, esse 20% vai se juntar a outros 20% de todas as igrejas e vão para algum distrito a qual está precisando. Os outros 20% vão para o mundo. É juntado e construído igreja na África, feito obras na Ásia e assim por diante. Então, quando você dá uma oferta, você está contribuindo com a ação mundial. Amém. Isso não é lindo? Sim. Isso é maravilhoso. Oferta direcionada. Você posso dar oferta direcionada? O que é uma oferta direcionada? O que é uma oferta direcionada? É sacrifício, né? Eu posso direcionar e falar assim: eu quero que essa oferta seja para eu quero que essa oferta seja para os eu quero que essa oferta da nós. Você tem esse direito. Só que a oferta direcionada, ela só é dada depois que você devolveu o dízimo. E a sua oferta do pacto. Deu o seu pacto, aí vem a oferta direcionada. É a oferta de sacrifício, chamada de sacrifício. Oferta de sacrifício. Você não pode pegar o seu pacto e direcioná-lo. Entendeu? Ali o seu pacto é a sua oferta. Porque nós não pensamos em uma visão o quê? Local. Entenderam? Uhum. Tudo bem? E ali você vai ver algumas diferenças. Oferta de pacto. E ali terminamos. O tempo já até tinha passado. Agora, amado, eu precisava do show da fidelidade e missão. Eu preciso agora de pessoas que estejam prontas para responder. Eu preciso, por causa do tempo, tá? 4 pessoas daqui e 4 pessoas daqui. Podem ser pastores também, tá bom? Não, não é pastor não. Pode ser pastores também. Quem quiser vir, pode vir.